Oi, bom, boa tarde, vamos tentar seguir o horário, né? Há um bom tempo a gente vinha tentando fazer alguma aproximação com o Corecon. Recentemente a gente fez um evento, né, da Semana do Economista, e tem um evento, vamos dizer, um evento, uma série de eventos, na verdade, que é promovida pelo Corecon, que se chama Economia em Pauta, e que há um bom tempo a gente vinha pleiteando, o BRDE vinha pleiteando de sediar, né, uma das edições, vamos dizer assim. Normalmente elas são no Plaza, e fizemos o convite, foi bem aceito, né, agradecer ao Corecon também, mudou o horário habitual, que é à noite, né, a gente pediu para ser no horário nosso aqui, então a casa está presente. Então vamos ter a oportunidade de sediar, eu imagino que seja o primeiro, né, não o último, do Economia em Pauta. A nossa ideia é que o BRDE passe a ser também uma das casas, né, que o Corecon conta. A gente já tem uma aproximação, tá aí o Lauro, foi presidente do Corecon, eu passei por lá, né, o Henrique Henke, então temos uma aproximação. Nosso palestrante, Lauro Chaves Neto. Professor, vou ter que olhar o seu currículo porque é muito extenso, não vou lembrar todo. Economista, graduado na Universidade Federal do Ceará, MBA em Contabilidade e Finanças pela FGV, mestre em Administração pela Universidade Estadual do Ceará e PhD em Desenvolvimento Regional e Planejamento Territorial pela Universidade de Barcelona. Tem 30 anos de atuação em Estratégia e Finanças nas áreas pública e privada, foi presidente do Corecon e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Atualmente é conselheiro no Conselho Federal de Economia, professor da Universidade Estadual do Ceará e consultor. Vamos falar sobre as perspectivas para a economia em 2020. Boa tarde a todos. Tá bom o som aí para todo mundo? Já. É um prazer enorme estar aqui em Porto Alegre e agradecer o Corecon do Rio Grande do Sul, o presidente Rogério Tolfo, em nome de quem o Lauro, do BRDE, em nome de quem eu saúdo todos os presentes, tá certo? Do Corecon, do Cofrecon, do professor Henrique, todos que estão aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para conversar, para debater uma série de pontos sobre as perspectivas da economia brasileira para o futuro. Quem aqui é da área de economia ou administração ou contabilidade da área de negócios? Levanta a mão, por favor. Quem é de outras áreas? Qual área? Jurídico. Comunicação. Jurídico. Você? Hã? Comunicação. Comunicação? Joia. E todos vocês sabem que a economia é muito dinâmica, né? Então, sempre quando nós falamos de futuro, nós temos que falar muito mais das variáveis que nós estamos investigando, porque elas mudam. Tal qual a meteorologia, que você faz uma previsão de tempo, dizendo que se não mudarem as correntes de vento, amanhã poderá ter um dia chuvoso, ou quente, ou frio, ou ensolarado, não é assim? Na economia, a mesma coisa. Tá certo? Nós sempre vamos estar tratando a economia a partir de hipóteses. E alguns pontos que eu vou colocar que são importantes, a economia ela trabalha muito também com tendências. Às vezes as pessoas falam muito em dados pontuais, que eu particularmente não gosto de falar. Ah, saiu o crescimento da economia do trimestre. Aí quando eu vou dar opinião, eu digo, não, vamos falar dos 12 meses. Vamos falar dos 24 meses. Porque às vezes quando você pega um dado pontual, a economia é muito sazonal. E aí nós corremos um risco maior ainda de estar tirando conclusões totalmente erradas. Quem faz check-up de saúde aqui todo ano? Nossa, só 10%. Vocês precisam cuidar mais da vida de vocês, né? Tá ruim. Mas vocês fazem com o mesmo médico? Joia, ele faz com o mesmo médico. O médico que conhece o seu histórico, ele tem melhores condições de lhe orientar do que se você está fazendo a primeira vez chegar com aquele médico, não é isso?
Por quê? Porque ele acompanha a sua evolução. Ele acompanha o seu histórico familiar. E aqui é a mesma coisa. Quer seja na área interna, na área externa, nas contas públicas, na questão da fiscal, na questão das contas externas, na questão do emprego, essas coisas estão interligadas. E quem conhece a evolução, vê o impacto que uma variável tem na outra. Vê o impacto. Tem coisas que não existe mágica. Não dá, às vezes as pessoas ficam querendo algo que é impossível de acontecer. Por quê? Porque você não consegue ao mesmo tempo perder 25 quilos e ganhar massa muscular. No primeiro momento você vai perder tudo, depois você pode até ter mais saúde para ganhar massa muscular, mas não tem como. Se você vai provocar vai fazer abertura da economia, ou reforma do Estado, ou uma questão da política monetária ou fiscal, você vai ter uma série de efeitos colaterais que, quer você queira, quer você não queira, esses efeitos acontecerão, tá certo? Se vocês quiserem fazer intervenções durante a fala, não tem problema. Se quiserem no final, não tem problema. Quem quiser falar, levanta o braço. Quem quiser perguntar ou fazer um comentário, fica aqui bem à vontade, tá certo? O Colecon e o BRDE pediram para eu concluir antes das 7 horas. É isso mesmo? Combinaram com vocês? Foi isso? 1 hora, né, que você pediu? Me pediram 1 hora, mas eu não tenho nenhum problema aqui, tá certo? Fiquem sempre à vontade. O que são perspectivas que nós estamos falando hoje? São cenários. E o que são cenários? São construções que nós achamos que podem acontecer. E cenários servem para a nossa vida pessoal, servem para a nossa vida empresarial e servem para a economia. Porque nós sempre estamos trabalhando cenários. Quem é aqui que tem filho? Quando o filho de vocês nasceu, vocês tinham um cenário, né? Vai ser assim, vai ser assado. Quando ele tinha 3 anos mudou, quando tinha 5 mudou, quando tinha 10 anos, adolescente, adulto, e continua mudando. E você sempre está pensando em cenários, não é assim? Antes de nós escolhermos a nossa profissão, nós tínhamos cenários. Alguns de nós pensamos em ser várias profissões alternativas até decidir por uma, ou por 2, ou por 3, tem gente que muda e assim por diante. Então, quando nós falamos em cenário, nós estamos imaginando algo que é provável que aconteça. Nós não estamos adivinhando o futuro, nem ninguém deve ter a pretensão disso, mas ao imaginar algo que possa vir a acontecer, isso vai ser muito importante para nós tomarmos decisões. O banco precisa imaginar quais são os setores onde o Rio Grande do Sul, o Paraná, o Santa Catarina tem diferenciais competitivos para botar mais dinheiro lá do que dinheiro em outros setores. Por quê? Porque lá o dinheiro vai render mais socialmente, vai render mais economicamente. Se o banco não ficar atento para isso, vai estar desperdiçando o recurso. Isso são cenários. Se nós temos na nossa vida empresarial o perfil de trabalhar mais na área B ou C, nós temos que usar isso aí. Isso são cenários. Para trabalhar com os cenários, o primeiro ponto eu já falei para vocês, que são tendências. O segundo é muito facilitado hoje. Nós precisamos ter dados. Quanto mais dados nós tivermos, maior a chance de nós errarmos menos. Não vou falar de acertar, não, de errar menos. E hoje nós somos muito privilegiados. Quem tem aqui abaixo de 30 anos? Nunca pesquisou na Barça, né? Nem na Delta, na Rússia, sabe nem o que é isso, né? Pois é, antigamente, fazer uma pesquisa, não tinha Google. A gente tinha que abrir uma enciclopédia, pegar lá no mapa, aí tinha que abrir a enciclopédia. Quando quisesse pegar um mapa do Rio Grande do Sul, botava um papel vegetal, passava em cima, essas coisas. E o dado atrasado. Hoje não. Hoje nós temos dados de tudo.
Você entra no site do Banco Central, do IPEA, do IBGE e tantos outros, você consegue o dado que você quer, do jeito que você quer, ele já vem em planilha para você trabalhar, já vem tudo. Então, provavelmente, nenhum dado que tem aqui é novidade para nenhum de vocês. Porque todos nós que trabalhamos com economia já vimos todos os dados. E o que é que o Lauro, o Manel, a Maria, a Joana pode acrescentar numa palestra como essa, promovida pelo Corecon? São visões que você consegue unir e ter uma linha de raciocínio que muitas vezes contribui para a formação de uma análise crítica sua. Está claro isso aí? Então isso é que ajuda, essa base de dados. E para entender os cenários, o que é que nós precisamos? Primeiro, entender o que é um cenário. Como consultor e como acadêmico, eu jamais iria fazer uma palestra sem falar em algum conceito. Porque em toda a plateia tem alguém que conhece mais e alguém que conhece menos daquele tema, e isso ajuda na formação de todo mundo. Segundo, uma evolução histórica de dados. Ou seja, nós temos o conceito para fundamentar o que é que nós estamos trabalhando. Depois nós temos uma base de alguns dados que eu vou colocar para vocês que são importantes. E por último, para falar de futuro, aí não existe mágica. Nós temos que ter insights. E eu uso a palavra em inglês porque eu não vejo nenhuma em português que consiga traduzir o que é um insight. Você precisa ter especulações que são importantes. Você precisa ter insights sobre o que é que deve vir a ser ou não ser, porque aquilo é que vai lhe ajudar a construir o cenário. Então, o que eu vou conversar com vocês hoje está dividido nesses 3 pontos: conceitos, evolução de alguns dados e insights. Isso está legal para vocês? Vocês concordam que qualquer cenário que vocês queiram fazer, nós temos que trabalhar nessa linha de raciocínio? Porque se eu não definir conceitos, estou chamando de conceitos, mas meus colegas economistas vão chamar de modelos, tá certo? Aí começa a fazer muito economicismo, que também fica legal quando nós estamos falando no meio dos nossos. Mas para falar para clientes, para falar para a sociedade, o economicismo ele é muito ruim, porque ele afasta todo mundo da economia, tá certo? Então, essa linha de raciocínio vai nos permitir chegar ao final da tarde hoje, imaginando coisas que vocês vão estar imaginando, talvez muito diferentes do que eu trouxe. Mas que o cenário importante não é o que eu estou trazendo. O cenário importante é o que cada um de vocês vai elaborar a partir daqui, e que isso possa ser um insight para vocês. Então, o objetivo da palestra aqui é que ela, em relação às perspectivas da economia, ela sirva como um insight para cada um de vocês nas suas atividades. O Porter, ele chama de cenário aquilo que talvez poderia vir a ser, ao tempo do verbo. Não é aquilo que vai ser, é aquilo que poderia vir a ser. Então, quando você fala em cenário, existem vários cenários alternativos. E isso aí também a tecnologia nos ajuda muito hoje. Não precisa ser um modelo de econometria, não. Com Excel nós conseguimos fazer vários cenários. Muda uma hipótese, você vê o que acontece, muda tudo. Ele ajuda muito, tá? Algumas visões erradas de cenário, eu vou começar com uma que não está aí. Vocês lembram quando começou a internet, qual era o navegador que todo mundo usava? Netscape. E o Netscape subiu. Alguém se lembra por quê? Ele sumiu porque o Bill Gates botou o Explorer de graça. E o Netscape era pago. E por que o Bill Gates botou o Explorer de graça? Porque, segundo ele, ele errou o cenário de evolução da internet.
Então ele não investiu no desenvolvimento de um navegador que ele pudesse vender. E quando ele viu, ele teve que dar para poder matar o concorrente. E ele teve que contratar a peso de ouro os desenvolvedores do Netscape para poder trabalhar com o Explorer. Tá certo? Então, ó, máquinas voadoras mais pesadas do que são impossíveis de voar. Antes do avião eram, né? Quem imagina carta, que depois teve o SEDEX, que depois teve o fax, que depois teve o e-mail, e que hoje com o WhatsApp é uma evolução gigantesca. Você, né? Informacionalmente, isso muda tudo no mundo dos negócios. Um mês antes da grande recessão de 1930, o curso de economia de Harvard estava dizendo que era impossível ter uma recessão tão grande como de 1920. Eles viraram, não, em 2008 foi a mesma coisa. Em 2008, as agências de risco, ninguém conseguiu prever a quebra. Por quê? Porque ninguém adivinha. A bolsa está subindo agora, uma hora ela vai cair. Mas quem é que sabe quando é que vai cair? Quem é que já estudou livros de mercado de capitais aqui? Os livros de mercado de capitais, eles são perfeitos. Quando é que você compra ação? Na baixa. Quando é que você vende? Na alta. Tudo bem, quando é que é alta e quando é que é a baixa? Ninguém sabe. Ninguém sabe quando é o fundo do poço, nem ninguém sabe quando é o teto. Então a economia, ela é legal por causa disso. Mercado de computadores. Quem aqui trabalhou com mainframe? Ninguém. Mainframe, para os mais novos, era um computador do tamanho dessa sala aqui, tá? Que tinha que ter digitadores. Os mais novos, antes disso, mas aí tinha curso de datilografia, né? Você botava no currículo que você fez o curso de datilografia. E o mundo mudou. Então, o que é que nós temos de futuro? É muito difícil prever. Lógico que eu coloquei aqui algumas frases que deram errado, para mostrar a importância de vocês estarem aqui. E quem trabalha com cenário tem que estar ligado o tempo todo. Tem que ler o tempo todo. Ler na internet, ler em revista, ler em jornal, prestar atenção em programa político, em programa policial, em tudo. Por quê? Porque de lá que você vai tirar informações que vai ajudar a construir o cenário. E quando nós falamos em cenário, nós temos que pensar no cenário externo, mas também nas competências internas das organizações. Porque cada tipo de organização usa o cenário de forma diferente. Ela tem que usar de acordo com as vantagens competitivas dela. O banco aqui usa de um jeito, o BNDES usa de outro, o BNB usa de outro, o Basel usa de outro, o Santander usa de outro, o mesmo cenário. Então eu tenho que saber as minhas competências internas. Eu tenho que ter uma sequência de eventos hipotéticos. E aí, quando acabou a parte de conceitos, esses 5, 10 minutos eu acho fundamentais, porque nivela todo mundo, tá certo? Agora, quando é que eu uso o cenário? Sempre. Os livros, eles não colocam que usa o cenário quando a incerteza aumentou. Quando é que a incerteza aumenta no mundo de hoje? Sempre. Vocês conhecem algum ambiente de negócio que não tem incerteza sempre? Qualquer setor da economia, ele tem incerteza sempre. Se ele tem incerteza sempre, o uso de cenário vai ser importante. Quando a previsibilidade diminui, sempre. Tá certo? Então, quem aprende a usar cenário vai estar sempre trabalhando com isso. Você vai passar um final de semana com os amigos na praia ou nas Serras Gaúchas, você trabalha com cenário. O que é que nós vamos fazer lá se fizer sol? O que é que nós vamos fazer lá se chover? O que é isso no planejamento do final de semana? É usar cenário. Tá certo?
e sempre trabalhar com opções alternativas. O que é que acontece se tudo der certo? O que é que acontece se tudo der errado? Quem trabalha com finanças aprende a calcular risco. A gente não aprende a calcular risco? Tem o risco diversificável, o risco não diversificável, a gente calcula o beta. Quem já trabalhou com finanças sabe fazer isso. Mas na prática do dia a dia, como é que se calcula o risco? Como é que se visualiza o risco? Se tudo der certo, o meu resultado é esse. Se tudo der errado, o meu resultado é esse. Eu estou disposto a pagar esse risco aqui de tudo dar errado para ter a chance de ganhar isso aqui? Não, eu não aceito esse risco aqui de dar errado. Então não corra o risco. Você não vai ter a chance de dar certo aqui. Quem coloca dinheiro, por exemplo, em bolsa de valores, quem hoje coloca dinheiro em criptomoedas, sabe que está correndo um risco grande. Ah, mas a criptomoeda é segura. Não sei. Algumas sumiram, não sumiram os bancos de dados aí de criptomoeda? E quando some, some, já era. Tá certo? Agora, só existe cenário econômico? Não. Existe cenário político. Nós tivemos eleição presidencial há pouco, não tivemos? Para governador. Vamos ter para prefeito ano que vem. Tem eleição nos Estados Unidos ano que vem. Ah, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque a briga Estados Unidos-China afeta totalmente nossos negócios. Tem eleição agora na Argentina. E afeta muito a economia gaúcha. Porque o Mercosul afeta o Brasil, afeta, mas afeta muito mais a economia do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do que afeta talvez de São Paulo, do Amazonas, de Pernambuco ou de outros estados, que nós estamos aqui vizinhos. Então eu tenho que acompanhar. Cenário demográfico. Nós economistas estudamos muito pouco demografia. E a demografia nos últimos anos esteve em voga. Por que a demografia apareceu no cenário brasileiro ultimamente? Por causa da Previdência. Porque mudou a nossa curva demográfica. Então muda a questão da Previdência. E aí, quando fala em questão da Previdência, Fernando Henrique mandou uma reforma da Previdência para o Congresso, Lula mandou uma reforma da Previdência para o Congresso, Dilma mandou uma reforma da Previdência para o Congresso, Temer mandou uma e Bolsonaro mandou outra. Precisa dizer algo mais que a reforma da Previdência era necessária? Todos os últimos presidentes mandaram, então era porque ela era necessária. Qual a reforma fazer? Aí é um debate político, eu não vou entrar aqui, senão a gente ia passar a tarde toda só falando nisso e não íamos chegar num acordo, porque ia ter opiniões diferentes aqui. Mas todos concordam que mudou o ambiente demográfico, tem que mudar. E mudou no mundo todo. Os países que não mudaram a sua previdência estão pagando muito caro por isso. Agora, como mudar para ela ser socialmente justa e ser economicamente sustentável, aí é outro debate, um tema que você pode trazer para cá, não é hoje. Tá? Mas é a questão demográfica. A questão tecnológica, eu acabei de falar das comunicações, não foi? Que tinha carta, que tinha o telex, que tinha o fax, que tinha o e-mail, que tem o WhatsApp, mudou tudo. E para entender o cenário econômico, voltando, eu preciso entender de política econômica. Se eu não entender de política econômica, eu jamais vou entender o cenário econômico. Esse é um problema que nós vimos, às vezes, nos jornalistas econômicos. Que eles comentam, eles sabem muita notícia, mas eles não têm um fundamento da política econômica. Então, muitas vezes, eles comentam de forma equivocada uma mudança no equilíbrio fiscal, na política monetária, porque eles não conseguem ver a interligação que aquilo tem com o mercado de câmbio, por exemplo. Ou como o que a política de salário mínimo devia aumentar mais, mas ele não vê o que aquilo causa no rombo da Previdência ou na conta das prefeituras, porque ele não tem essa fundamentação. E milhões de dados que podem ter para fazer nosso cenário.
Agora, quais os dados que podemos comentar com vocês? Primeiro, eu vou pesquisar esses dados onde eu quiser. Normalmente, hoje, na internet. Se eu entrar no site do IPEA e botar lá no IPEA Data, quem já usou o IPEA Data aqui? Sai do jeito que você quiser, em planilha para você usar. Não tem? No IBGE não é tão simples como no IPEA, mas tem, no Banco Central tem, na FGV tem. Primeira variável econômica que se trabalha, crescimento do PIB, não é isso? Sendo que muitas vezes as pessoas falam em crescimento do PIB e esquecem que o PIB tem a ótica da demanda e a ótica da oferta. Esquecem que para analisar o PIB pela ótica da oferta, eu tenho que separar indústria, comércio, serviço e agropecuária. Pelo lado da demanda, eu tenho que separar consumo das famílias, investimento, consumo do governo e setor externo. Porque se eu não separar, a análise do PIB fica capenga. Ela fica com grande risco de estar errado. Por que no Brasil é tão importante uma medida como a liberação do FGTS? Porque o nosso PIB ele tem um grande peso do consumo das famílias. Muito mais do que em outros países. E por que tem isso? Porque a nossa distribuição de renda é muito perversa. Então, para 60% da população brasileira, você liberar R$500, R$1.000, é uma injeção de sangue na veia do consumo. 60% da população brasileira é endividada. Vocês sabem qual é a dívida média dessas pessoas? R$800. Ah, é muito pouco. É pouco para quem ganha 5 mil. Para uma família de 5 pessoas, que um ganha um salário mínimo e o outro ganha 2/3 do salário mínimo informalmente, sem benefício da Seguridade Social, isso é muito dinheiro. Tá certo? Então, nós temos que analisar sempre o PIB, separando a ótica da produção e a ótica da demanda. Por exemplo, quando eu pego a produção industrial, eu tenho que saber bens de consumo duráveis, bens de capital, bens intermediários. Por quê? Porque o banco, na hora de financiar, ele tem que ver qual é o setor que vai crescer. Se o PIB está crescendo, porque está crescendo a indústria de bens de capital, isso significa que provavelmente em 1 ou 2 anos a economia vai crescer. Porque aqueles bens de capital vão produzir, vão gerar, mas se a indústria está crescendo, porque está crescendo bens de consumo, e não está tendo reposição de capital, o meu cenário vai ser negro. E muitas vezes as pessoas não olham isso quando trabalham com cenários. E aí os cenários ficam furados. Se eu pegar a evolução do PIB per capita brasileiro, gente, eu falei em evolução para vocês, e aqui até eu exagerei, de 45 para cá. Olha o drama do Brasil de 80 para cá. De 45 até 80, o Brasil foi um dos 5 países do mundo que mais cresceu. O que falam da China e da Índia hoje, falavam do Brasil. Sendo que de 80 para cá, o Brasil parou. Parou no tempo. Ah, foi por causa do partido A, B ou C? Eu acho que não, porque nós tivemos alternância de poder. De 80 para cá nós tivemos governo militar, nós tivemos Sarney, tivemos Collor, tivemos Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, e o Brasil não mudou disso. Vocês estão vendo que eu não quero entrar em negócio de partidarismo, que aí virou outro debate. Mas o Brasil perdeu o compasso da economia. Muitas pessoas colocam como um dos grandes fatores disso a Constituição de 88. E outros colocam a Constituição de 88 como algo que evitou que o desastre fosse pior. Por isso eu estou dizendo que política é muito complicado. Mas a nossa Constituição de 88 ela tem um problema sério. Ela é uma Constituição parlamentarista num país presidencialista.
E aí você gera uma série de problemas que não tem em países que tem presidencialismo, nem tem em países que tem parlamentarismo. Tá certo? Olha o que aconteceu com a crise que nós tivemos de 2014 a 2017. Todos vocês têm noção da tragédia econômica que foi essa crise de 1914 a 2017. Foi a maior crise da história republicana do Brasil. Nós tivemos um cenário de guerra aqui no Brasil, de perda de PIB de 3% 2 anos seguidos. Isso é uma tragédia. O PIB per capita brasileiro vinha crescendo, ele caiu, nós ainda estamos aqui, nós voltamos muito para voltar ao padrão que estava antes da crise. Isso é uma tragédia. É uma tragédia para todo mundo, é uma tragédia para as empresas. Por quê? Porque o mercado consumidor achatou. Tem menos gente para comprar. É uma tragédia para as contas públicas. Porque comprando menos, tem menos arrecadação de imposto. E as despesas públicas têm uma rigidez que eu não consigo diminuir. Eu não consigo diminuir. Estava hoje na reunião do Corecon. Você pega as contas públicas do estado do Rio Grande do Sul, que todo mundo conhece como estão, tem uma parcela grande do funcionalismo que é de pensionista. Você vai mexer na pensão de quem está aposentado? Talvez seja a última coisa, mas Portugal e Grécia tiveram que mexer. Tá certo? Mexeu não é de quem vai se aposentar, não. Eles mexeram em quem está aposentado. E nós não vamos entrar no mérito se é certo ou errado, é porque não tinha dinheiro. E aí como é que faz? Tem que ver alguma alternativa que seja pactuada. Mas na hora que você tem uma crise desse tamanho, o nosso cenário muda completamente, muda tudo. Claro, mas nós saímos da crise? Eu diria que não. Nós conseguimos parar de piorar. Mas o Brasil está patinando. Você pega, olha o crescimento da economia, e aqui, depois que saiu da crise, olha aqui, ó, o nosso crescimento é pífio. Ele vai melhorar para 2020? Vai não. Lá mais vai ser aprovada a reforma da Previdência. Eu acho que vai agora, até novembro. A tributária eu não sei, é mais difícil. Por que a reforma tributária é mais difícil? Porque todos nós queremos pagar menos imposto. E o poder público quer arrecadar mais. Primeiro problema. Segundo problema. A União quer ter mais dinheiro, os estados querem ter mais e os municípios querem ter mais. Ou seja, esse pacto federativo ele vai ter que ser debatido. Aí você pode perguntar o que é correto? Tem países do mundo com modelo outro. Eu posso dizer o que é que eu estou sendo. É que é mais dinheiro para os municípios. Porque nós moramos nos municípios, nós não moramos nem no estado nem na União. Você mora em Porto Alegre, em Gramado, em Canela, em qualquer lugar. Você não mora no estado ou na União. Você mora no município. É mais fácil o município saber o que é que ele precisa no posto de saúde dele do que saber lá em Brasília. Porque o posto de saúde em Porto Alegre é de um jeito, o posto de saúde em Gramado é de outro, na Amazônia é de outro jeito, no Centro-Oeste é de outro, no Nordeste é de outro. Então como é que em Brasília vai determinar esse tanto de coisa? Eu não acho isso racional, tá certo? Fora o que você perde com a burocracia, com o controle, para um monte de coisa. Então vocês estão vendo aqui que o nosso PIB, ele está patinando. E aí se nós pegarmos de 47 para cá, aquilo que eu falei para vocês, ó, aqui ó, 7% de crescimento ao ano em média, até 1980. Isso aqui é o PIB, lá era zero, porque era o PIB per capita, tá? E aí, apenas 2% de 80 até hoje. Isso é uma tragédia. Claro, mas outra coisa que nós aprendemos, desenvolvimento é diferente de crescimento. Todo mundo não aprendeu isso? Mas não tem desenvolvimento sem o crescimento. O desenvolvimento não é só crescimento. Mas se eu não tiver crescimento, eu não tenho desenvolvimento.
Eu não consigo melhorar a qualidade de vida das pessoas se a economia não crescer. E essa apresentação não precisa ninguém copiar nada, tá? Que ela está aqui, pode ficar para todo mundo, não tem problema nenhum, esse dado nenhum é meu, todos eu pesquisei, todos podem usar à vontade, tá? Então, se eu pegar o PIB em 100 anos, olha aqui o que acontece. Acima de 10% ao ano, tudo bem que foi só aqui no milagre econômico. Mas entre 5% e 10% ao ano, o Brasil experimentou vários ciclos de crescimento. E abaixo de 5% ao ano, aqui ó, de 80 até hoje, são exceções os anos em que isso aconteceu. Novamente eu repito, isso é uma tragédia para a melhoria da qualidade de vida. A culpa é do mundo, não é. A culpa, nada disso aqui é do mundo, porque o mundo está crescendo. Alguns países mais e outros menos. Uns se ajustam mais rápido e outros se ajustam mais lento. Tem país pior? Tem. Quem é que conhece aqui a Argentina? A Argentina é o exemplo de tragédia. Por que tragédia? Porque até a década de 60 a Argentina tinha um dos 10 maiores qualidades de vida do mundo. Ó. Do mundo, né? Ela não era comparada com o Brasil, não. Ela era comparada com a qualidade de vida da França, da Suíça, da Alemanha. Não tinha desemprego, não tinha analfabetismo. E hoje tem favela. Hoje tem analfabeto. Hoje a economia não tem mais competitividade. Laura, o que aconteceu? Aí vão ter estudos mais profundos, mas na minha... Se pudesse sintetizar, eu diria que foi o populismo que acabou com a Argentina. E você pega populistas de direita e de esquerda que sucederam na Argentina, e cada um conseguia piorar o que o outro tinha feito. Você tem um gráfico da evolução do PIB da China? Aqui não. Das indústrias que... Não, aqui na apresentação não. Tá? Porque muitas indústrias daqui migraram para a China. Automaticamente você teve... Migraram. Nós temos uma grande... O polo calçadista gaúcho migrou quase todo. Sul da China. Para o sul da China, para o Nordeste, para algum lugar que ele tivesse vantagem competitiva onde ele não tem mais aqui. Ceará. Eu posso falar do Ceará. Nós temos uma fábrica gigante da Grendene, sem falar das outras, da Grendene Sobral, que tem 25 mil funcionários. Tem outro em Fortaleza, tem outro em Horizonte, tem outro no Crato. É só mão de obra? É não. Porque lá é base exportadora. E nós temos um porto privado, que é mais barato e mais rápido de exportar. E nós estamos muito mais perto dos Estados Unidos e da Europa. Então a maior parte da produção da Grendene Sobral é toda exportada. E ela vai estar perto do porto e já sai, já está 4 ou 5 dias a menos de navio do que saindo daqui. Isso é um ganho de competitividade muito grande, tá? Além mão de obra, incentivo fiscal, outras coisas. Mas isso, na minha visão, não é o determinante nesse caso. Mas o polo calçadista daqui, ele foi um problema sério para o Rio Grande do Sul, com certeza. Tá? Porque saiu quase todo. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Isso aqui é o Brasil, ó, de azul. Nós estamos pegando justamente os anos que o Brasil cresceu menos, a partir de 80. Olha o que aconteceu com os países em desenvolvimento. Um crescimento vertiginoso. Puxado por quem? China, Índia, Coreia do Sul. Tá certo? Mas os países tradicionais, ó, o mundo, também cresceu proporcionalmente, pegando número índice aqui de 80, base 100, cresceram o dobro do Brasil. Então, tudo aquilo que nós ganhamos de 1950 a 1980, nós perdemos de 1980 até hoje. E isso tem um preço, todo mundo concorda? Tem um preço tudo. Tá? O que o Brasil conseguia fazer em 70, em 60, ele não consegue mais. E a economia mundial também mudou. E nós chegamos aqui, talvez, no maior problema social que nós temos ensinado no Brasil, que é o desemprego. Nós temos 12 milhões de desempregados. Todos
todos nós temos algum amigo ou familiar desempregado. Ou nós mesmos. Ou nós mesmos. E vocês acham que esses 12 milhões vão ser recontratados pelas empresas quando a economia voltar a crescer? Porque ela vai voltar a crescer. E vai voltar a crescer com qualquer partido no poder, porque a economia é cíclica. O que muda é que a boa governança faz o ciclo ser melhor do que a má governança faz o ciclo ser pior. Mas os ciclos econômicos, eles são realidade, acontecem sempre, tá? Então nós temos um desemprego de 12 milhões de pessoas. E as empresas não vão contratar de volta tudo isso. Se elas recuperarem a base de produção que elas tinham antes da crise, elas vão produzir com a metade das pessoas. Ou seja, essas pessoas precisam aprender a empreender. E aí vai uma mudança cultural gigantesca. E empreender num pequeno negócio. Passar a ser MEI. Pensar na economia criativa. No início do ano passado, eu dei consultoria para 10 empresas de economia criativa. E um fazia lembrancinha de aniversário, o outro fazia biquíni em casa, tudo na faixa de 18 a 25 anos. Laura, você ganhou dinheiro? Não, foi quase de graça. Por que você deu consultoria para eles? Não para as empresas. Eu queria entender como é que esse negócio funciona. Eu só ia entender se eu vivenciasse um mês com eles. Como startup, quem quer entender tem que vivenciar com um startup como é que é a lógica da cabeça deles. Senão nós ficamos presos no modelo antigo e a gente não consegue entender. Por mais que leia, você não consegue entender. É igual entender o Airbnb, que é o maior hotel do mundo sem ter um apartamento. Entender o Uber, que é a maior empresa de transporte urbano do mundo sem ter um carro. E assim por diante. Esses negócios mudam tudo. Então esse desemprego, como é que ele vai ser resolvido? É uma grande interrogação, mas não é com contratação direta nas empresas. Uma parte dele, lógico que é, mas é uma parte pequena. E essas empresas vão querer gente cada vez mais capacitada, cada vez mais antenada, tá certo? Mas, falei de desemprego, deixa eu falar em algo um pouco pior: extrema pobreza. Isso aqui é gente miserável, tá? Porque o conceito de pobre, ele é relativo. Porque depende com quem você compara. Quem é que é pobre? É quem não tem o que comer? Ou é quem não tem onde morar? Ou é quem não tem onde estudar? Ou é quem não tem acesso à vacinação? Ou não tem acesso a pré-natal? Vocês estão vendo que eu estou dando conceitos diferentes, para vocês pensarem? E eu digo isso porque eu trabalho com questão de redução de pobreza e em planejamento municipal também. E é muito complicado porque em cada território o conceito de pobreza muda. Se você pega uma comunidade que está perto do litoral, eles não têm fome, pescador não tem fome. Porque no mar tem peixe, muda a quantidade de peixe que ele pega todo dia. Mas ele não volta no barco sem a comida do dia. Que é diferente do agricultor, que às vezes não tem nada. Tá certo? Então o conceito de pobreza diminui. Mas olha o que aconteceu. O plano cruzado caiu a quantidade de miséria. O plano real tirou 9 milhões das pessoas da miséria em 2 anos. Os programas sociais, principalmente do governo Lula, tiraram outros 20 milhões. Reduzir a miséria é questão de decisão política. Mas reduzir a desigualdade não, é muito mais complicado. E a desigualdade é um problema gigantesco para a economia. Mas para reduzir a miséria, para reduzir a pobreza, para aumentar o investimento, aí já estamos começando a falar em cenário já. Eu tenho que recuperar o investimento. Eu consigo recuperar a economia sem recuperar o investimento? Não. Não tem como. Hoje o nosso investimento não repõe nem a depreciação.
As empresas não estão investindo nem a recomposição do capital delas. E aí o que acontece? A nossa taxa de investimento hoje é a menor da história do Brasil. Lógico que esse dado é viciado, porque se você pegar de 80 para antes, a taxa de investimento era muito alta. E de 80 para cá nunca teve uma crise como essa. E o investimento pode ser público ou privado. Algum horizonte de melhoria no investimento público? Nenhuma. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, gente, para investir. Então, todos os economistas keynesianos vão ser frustrados nos próximos 20 anos. Porque na política econômica keynesiana você vai recuperar aquela coisa com investimento público e uns exemplos keynesianos vocês conhecem, mas não vai ter. Quando é que o Estado do Rio Grande do Sul vai conseguir investir pesadamente com recursos públicos? Talvez daqui 10, 20 anos. Se tiverem uma sequência de 4, 5 mandatos com responsabilidade fiscal e sem medo de impopularidade. Tá certo? Porque se não for assim, não recupera. A nível nacional é uma tragédia. O que foi feito com as contas públicas brasileiras entre 2009 e 2014 é um crime. Ah, vou PT? Não, porque o governo Lula era do PT e foi responsável fiscalmente. Foi o governo Dilma. Guido Mantega, ministro, nosso colega economista que eu estudei, alguns estudaram por livro dele. Mas foi um crime com as contas públicas. Tá? Eu não estou falando de partido, eu estou falando de mandato. Tá? Porque o governo Lula, o governo Fernando Henrique, nós tivemos 16 anos de crescimento, de melhoria das condições do Brasil. E isso é claro, você vê isso nos números. Mas para ter investimento eu preciso ter poupança. Que eu só posso investir se eu tiver dinheiro. O banco está aqui, mas ele só pode emprestar o que ele tem de recurso. Ou ele vai captar internamente ou vai captar externamente. Sendo que, se você olhar aqui, quais são os países que têm maior percentual do PIB de poupança e de investimento? China, Coreia do Sul, Singapura, Noruega, Indonésia. Quando você tem poupança alta e investimento alto, se você investir corretamente, o resultado vem muito forte. Se você investir errado, o resultado vem também, mas vem mais fraco. E quem é que está na outra ponta aqui? Brasil, nossos companheiros, Zimbábue, Egito e Bósnia. Como é que nós vamos ter investimento sem poupança? Alguém sabe como é que faz investimento sem poupança? É impossível, tá certo? Em termos de contas externas, isso não é um problema. O Brasil, muita gente olha a balança comercial, eu olho menos a balança comercial, nós temos que olhar a balança de transações correntes. E o Brasil consegue financiar essa balança de transações correntes com investimento estrangeiro direto. Então isso não é muito problema, tá? As nossas reservas internacionais, ó, a partir de 2005 cresceram, e elas estão no nível recorde, e isso aí também não é problema. O Brasil não tem problema com isso, tá? Aqui sim nós temos problema. O resultado primário das contas públicas. E aqui está a União, Estados e Municípios. Nós tivemos um ciclo grande de alta, e depois um ciclo de 10, que ele... Aqui está prevendo que vai ser solucionado em 2023, tá? Eu não sei se nós vamos conseguir superar antes de 2023, 2022, porque as demandas sociais são muito grandes, a rigidez no corte das despesas são muito grandes, e não tem por onde. Você pega o orçamento federal, sabe quantos por cento o Poder Executivo pode manobrar, vocês sabem? 6%. 6%. E aí, como é que faz? Tem que fazer.
Não tem que fazer economia. Não. Ah, não dá para fazer nada aqui na eleição. Tinham 14 candidatos, tinham 14 pessoas de partidos querendo assumir essa bomba. Deve ter alguma coisa de boa lá, né? Ah, o Estado do Rio Grande do Sul está quebrado, mas não teve vários candidatos aqui a governador? Então tinha gente querendo assumir isso aí. Não tem. E as pessoas estão aqui para resolver essa questão. Quando aumenta o déficit, aumenta o percentual da dívida sobre o PIB. O percentual vinha estável aqui, a partir aqui, ó, de 2011, 2012, ele explodiu. Ah, e qual é o problema de ter a dívida pública alta? Os Estados Unidos tem, outro, não sei quem tem, mas os outros países lá financiam a sua dívida em 20 anos, em 30 anos. Eles financiam a dívida a 4% ao ano. A 3% ao ano. Os Estados Unidos nem conta nessa história aqui, porque é o único país do mundo que financia a sua dívida em moeda própria. Então ele não tem problema. Vocês estão vendo como a construção de cenário dá trabalho? A gente tem que ver tudo isso. Mas esqueça que quando um médico vai fazer um check-up, ele não vai ver também um monte de indicador, não é? Porque só dá para tirar alguma conclusão sabendo todos os indicadores. E aí, eu vou começar a mostrar para vocês alguns insights. Antes disso, eu vou mostrar algum cenário. Tem um cenário aqui que é feito com dados do Banco Central. Todo mundo tem acesso hoje em dia, que o Banco Central criou, isso é legal. Tá certo? Tem um boletim Fox, ele pega a opinião de todo mundo, ele tira uma média aqui, ó, isso aqui o mercado está pensando. Tem a opinião do Banco Itaú aqui. Hoje aí nós temos essa vantagem ainda, que nós temos cenários a analisar. Pronto. Mas para fazer cenários, alguns pontos que não dá para falar de todos, mas eu vou só listar. Reforma da Previdência, reforma tributária, a reforma do Estado, a briga Estados Unidos-China, o Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia, a Argentina, o ambiente político, o ambiente de negócio. Eu listei 8, mas podia ser 80 pontos. Se nós não tivermos antenados com esses pontos, nós não vamos conseguir elaborar o mínimo de cenário. Pergunte. Então, na tua opinião, em ordem de importância? Não. Não? Nem está na hora. Eu botei 8 que são muito importantes. Mas não quer dizer que quem não está aqui não é importante, não. É só que eu tinha que listar um número só para dar exemplos, tá? E aí, se eu pegar o cenário feito por toda a equipe do Itaú, o que é que ele coloca? Primeiro, que o PIB esse ano vai ser abaixo de 1%, o ano que vem vai ser um pouco acima de 1%. E se eu pegar a média de mercado de todos, não muda muito isso. A inflação, ninguém coloca como problema a inflação. Mas todos esquecem que na casa de quem teve pneumonia, qualquer resfriado é um problema. O Brasil é um dos países do mundo que teve maior processo hiperinflacionário. E há pouco tempo atrás nós tivemos a inflação voltou no penúltimo ano do governo Dilma a 11% ao ano. Que a inflação ela é baixa em relação àquela maluquice que a gente tinha antes de 1000% ao ano. Mas uma inflação de 11% ao ano é muito alta. Ela provoca o desequilíbrio relativo em todos os preços. Ela vai doer no bolso de cada um de nós. Porque antigamente tinha inflação alta, mas tinha correção monetária, que era o mal necessário. Tá certo? Que o Friedman definiu muito bem que a correção monetária era um instrumento econômico de primeiro nível para economias de terceiro nível. Tá certo? Diga. Eu só depois gostaria que você abordasse sobre esse ponto, lá no fim, não sei se vai dar tempo, essa relação entre inflação e crescimento da dívida interna brasileira, que hoje é 87% do PIB. Ela é relação direta, tá? Porque eu tenho que pagar juro real. E o juro real, abaixo dele, tem que ter a correção monetária. O juro real hoje é o menor da história do Brasil em relação a Selic. O pessoal esquece disso. A taxa de juros do Brasil está baixa. Eu digo, baixar onde?
Na Selic, eu digo, e alguma empresa consegue se financiar pela Selic? E alguma família consegue financiar o seu consumo pela Selic? Não. Vai pegar uma família para se financiar, quer seja numa reforma de casa, quer seja na faculdade do filho, quer seja no consumo, vai pegar uma empresa para se financiar. Olha se a taxa de juros é baixa. Não é baixa, é muito alta. Tá certo? E aí você pega também deste, você pega o câmbio estável e a inflação estável. Ou seja, esse cenário aqui, eu vou botar mais um, mas ele é unânime hoje. Nós paramos de piorar, mas nós não começamos a melhorar. Ah, mas estão sendo feitas medidas que podem melhorar a economia. Nós estamos falando de números, tá? Mas eu preciso melhorar a economia. Eu tenho 12 milhões de desempregados, gente. Não adianta o time jogar bem e perder. Quem gosta de futebol aqui? Quem é Grêmio? Quem é Colorado? Alguns poucos. Tem razão, viu? Ele disse chamar gremista. É, que tem gente que não quer levantar a mão. Cruzeiro. Mas o Grêmio só está assim por causa do cearense lá, o Everton Cebolinha lá. Se não fosse ele, ó. E o pobre do meu time lá, o Fortaleza, penando sem dinheiro para não ser rebaixado, e não vendem o Everton Cebolinha. Que na hora que vender, a gente vai ter 10% daquilo. Ó, vende o treinador, tem demanda. Como é? Vende o treinador que tem demanda, aqui no Sul tem demanda. Mas, voltando. Então, o cenário, ele tem quase que uma unanimidade hoje. Nós paramos de... Alguém duvida que nós paramos de piorar ou está claro para todo mundo? Lógico que quando nós falamos em economia, isso é difuso em relação aos setores. Tem setor que parou mais, tem setor que parou menos, e também é difuso dentro do setor. Tem setor que está caindo, mas dentro daquele setor tem empresa que está crescendo. Como tem setor que está crescendo e tem empresa quebrando lá dentro. Ou seja, a macroeconomia não olha para isso. Isso é questão da microeconomia, é outra história. E aí você pega os dados do Banco Central, mesma coisa, ó, esse ano vai fechar abaixo de 1%, ano que vem alguma coisa perto de 1 a 2%. Se não estourar um problema com os Estados Unidos e China, se não estourar um problema com o Mercosul, se não estourar uma crise política no Brasil com essa confusão aí de STF, de judiciário, de legislativo, de executivo, é uma confusão muito grande, vocês concordam? Na hora que o STF começa a legislar e o legislativo não faz nada, isso é muito sério. Nós não vamos entrar aqui em conceitos, em valores, porque não tem sentido, mas o STF não pode decidir sobre coisas que são prerrogativas do legislativo. Isso é uma insegurança muito grande para a sociedade. Eu vou dar um exemplo, por favor, ninguém entre em mérito, que cada um tem seus valores religiosos, tá? A Constituição brasileira é clara, ela não tem nenhuma dúvida para o STF tirar. Ela diz que é permitido aborto em caso de estupro, má formação do feto ou risco de vida da mãe ou do feto. Concorda? Tem alguma dúvida nisso aí, gente? Aí o STF foi lá e disse assim, até a 20ª semana é permitido fazer aborto. Eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor, tá? Eu estou falando de segurança jurídica. O Congresso, ele podia dizer que era proibido fazer aborto ou que era liberado fazer aborto. Que o Congresso é eleito para isso. Mas o STF não pode fazer isso. E isso gera insegurança, e no mundo dos negócios, no ambiente dos negócios, a pior coisa que existe é a insegurança. Quem é que vai investir em regime de insegurança?